Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, Pastor Alain e Pastor Querubino, né, para que nós possamos estudar a lição de número 6, que vai tratar da segunda metade da semana, referente à grande tribulação. E eu tenho o prazer, mais uma vez, de ter conosco, nós temos o prazer, mais uma vez, de ter conosco o Pastor Alain, que tem nos abençoado. Pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe também. Amém, pastor. Pastor, então a lição de número 6, revista Crescendo na Palavra, essa revista aqui que depois eu vou estar colocando, fazendo um fundo com ela aí para que você possa adquirir pelo CTMIT ou pela Amazon também. É uma opção para você que queira estudar conosco, tá bom? E é um material assim de excelentíssima qualidade. Nós tratamos aqui nesta revista de assuntos escatológicos na visão dispensacionalista, tá certo? E nós vamos então estar estudando a lição de número 6, que trata da segunda metade da semana. O texto-chave da lição diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus capítulo 24, versículo 14 e 21. Pastor Alain, penso que quando foi escrito este texto, quando Mateus, né, ele escreve estas memórias, não se tinha a dimensão que nós temos hoje na questão de todo mundo ver, né? Do evangelho, perdão, do evangelho chegar a todo mundo. Visto que naquela época não se tinha tanta tecnologia assim. E eu posso dizer também, não muito longe, que até na década de 80, apesar da televisão, o rádio ter difundido bastante, as coisas começaram a clarear nesse sentido. A internet ela veio hoje na velocidade da luz, né? O indivíduo hoje posta uma coisa ali ou faz uma transmissão ao vivo e aquilo é praticamente automático. E é interessante quando eu digo isso porque naquele tempo poderia se não conseguir vislumbrar, entender esse texto, mas hoje nós temos condições de entender. Sabemos que ainda há muitos locais muitos lugares no mundo que não foram alcançados, mas também entendemos, pastor, que a igreja militante continua pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo, né, pastor? Amém. Verdade. Amém. A verdade teológica diz assim: Igreja do Senhor, concentre-se em Jesus agora, pois o arrebatamento será muito melhor a viver o que está destinado ao mundo nas Escrituras. Pastor Alain, por que desta afirmação? Precisa, conforme eu disse na lição passada, né? As escrituras é cheio de si. Si é condicional. Então precisamos, de fato, conforme diz aqui a verdade teológica, nos concentrar em Jesus Cristo, viver para o Senhor. Eu não gosto de usar a expressão gastar o tempo, né? Mas ganhar o tempo na obra do Senhor, tentando glorificar, exaltar o seu nome a todo momento, pois é melhor estar na primeira ressurreição do que na segunda. É verdade, pastor. Nossa leitura bíblica congregacional se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 27, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz: Ninguém de maneira alguma vos engane,
porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pastor, ao ler esse texto, embora já foi bastante comentado sobre em lições anteriores, né, também, o que está se desenhando hoje, né, pastor, é justamente isto. Uma apostasia, seja na nossa educação, seja na formação das nossas crianças, muitas vezes, caminhando, dando o que dará uma certa liberdade, né, uma vez que a mente do indivíduo ele já está cauterizada contra Deus, vamos dizer assim, contra Deus e contra tudo que se remete a Deus. Não é impossível mesmo disso acontecer, né? Elucidação textual. Chegamos à metade da semana da grande tribulação. Neste tempo, o anticristo romperá a aliança feita com os judeus, onde promoveu uma falsa paz e um curto período de 1010 dias de adoração ao Senhor, assumindo o seu lado infernal de ser. Começa a selar os seus nestes 1260 dias finais, conforme Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Neste período, o Senhor levantará os 144 mil, de Apocalipse 7, 4, bem como as duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, 3 ao 4, selados por ele, para iniciarem o trabalho de convencimento pelo que está escrito, com o agir do Espírito Santo nos moldes da antiga aliança, visto a igreja, aquela que recebeu a plenitude do Espírito, ter subido e o Senhor estar retomando o cumprimento das 70 semanas, ocorrido na antiga aliança. Dias terríveis se sucederão, perseguições, torturas, escolhas que precisam ser feitas, fome, doenças, uma verdadeira carnificina. Após o término da tribulação, o Senhor virá e pelejará em favor do seu povo na batalha do Armagedon, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, pastor Alain, com toda a liberdade. Amém. Estamos aí na metade da segunda semana. Conforme vimos na lição anterior, o templo foi reconstruído 210 dias depois, restando aí 1010 dias finais para que o povo pudesse oferecer seus sacrifícios no templo. Chegando na metade da semana, encontramos então a profecia de Daniel se cumprindo, quando Daniel diz que ele fará cessar na metade da semana os sacrifícios e as ofertas. Então é nesse período em que o anticristo se mostra para que ele veio e se opõe ao povo de Deus e começa a perseguir o povo de Deus. Os 3 anos e meio iniciais é o período da falsa paz. Agora ele vai se mostrar e se revelar para que ele veio. E será nesse período também, pastor Querubim, que os 144 mil serão assinalados para testemunharem a respeito do Cristo. Conforme eu disse aqui, não vai haver mais o convencimento por parte do Espírito Santo. Então, você percebe que hoje o Santo Deus, agindo pelo Espírito Santo, tenta trazer essas pessoas a clareza espiritual para a salvação. Já é muito complicado. Imagina quando o Espírito for retirado juntamente com a igreja e agora eles associarem todos os eventos e caírem na real daquilo que está escrito. E pela lógica, chegar à conclusão de que a igreja que eles estão vivendo nesse momento, que de fato será um período de muita dor, muita tristeza. E será nesse período também que as duas testemunhas, os dispensacionalistas creem,
que trata-se de Moisés e Elias, um representando a lei e o outro representando os profetas, que haverá de surgir para poder fazer a obra que a eles pertencem fazer. Mas aí, após esses 3 anos e meio finais, conforme diz a introdução, a elucidação textual, é importante os irmãos se atentarem o seguinte: 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses. É o mesmo tempo ali no Apocalipse, tá? Ao término, o Senhor Jesus Cristo volta para a guerra do Armagedon, lembrando que o primeiro cerco foi Gog, príncipe de Magog, e agora a guerra está se dando pelo levante do anticristo, a besta que surgiu do mar. Cristo volta para dar fim a essa perseguição e julgar as nações. Amém. Vamos então para a nossa introdução. Na lição de hoje aprenderemos sobre o acordo de paz que será cessado pelo anticristo na metade da semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, segundo Daniel capítulo 9, versículo 27, parte B. Será neste tempo que a pergunta feita pelo profeta Daniel será respondida: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Daniel capítulo 8, versículo 14. Assumindo o controle do templo reconstruído, a besta do mar, de cunho político, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, opondo-se e se levantando contra tudo que se chama Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A profanação do templo se dará justamente neste ponto, pois sua natureza não lhe permite ser igual a Deus, onde fará o oposto dele, matando e perseguindo todos os que se opõem ao seu governo. Por fim, o Senhor virá em seu cavalo branco e guerreará pelo seu povo, prendendo e lançando a besta do mar e da terra, o falso profeta, no lago de fogo, e matando os demais com a espada que saía da sua boca, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e 21. Fazendo uma correção, houve um erro ortográfico aí. Pastor Alain, introdução e comentário. Acabou que a introdução foi o comentário que eu fiz anteriormente. É verdade, né? É verdade. Então vamos pular para... Pode falar. Vamos pular para o primeiro tópico, né? Esse comentário até já foi feito na elucidação pessoal. Amém, pastor. Então vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico, o rompimento do acordo de paz. Façamos uma recapitulação para não perdermos os fatos na linha cronológica dos eventos. O sistema mundial já está sendo preparado para receber o anticristo. Este receberá o domínio entregue pelas nações para ser o único dominador neste período. As profecias do retorno de Israel já se cumpriram em 1948, bem como a profecia das águas purificadoras, que já está em curso. Antes da grande tribulação, Gog, príncipe de Magog, e seus aliados farão o primeiro cerco contra Jerusalém. A cidade santa será salva por Deus da grande tribulação. Todavia, a besta da terra atribuirá tal livramento à besta do mar. Agora autopromovida, a besta do mar fará uma aliança de uma semana, acordo de paz, com todas as nações e principalmente com o povo judeu e a igreja. Provavelmente, em meio ao cerco a Jerusalém e antes da aliança que o anticristo fará com Israel, terá sido arrebatada aos céus pelo seu Senhor. Inicia-se a reconstrução do templo logo no início do acordo de paz. Após 7 meses, os judeus... Inicia-se a reconstrução do templo logo no início do acordo de paz. Após 7 meses, os judeus voltam a adorar o Senhor no templo.
Agora todos empregados, inicia-se a reconstrução do templo logo no início do acordo de paz. Após 7 meses, os judeus voltam a adorar o Senhor no templo. Agora todos empregados e a economia de vento em polpa recebem a notícia de um ataque contra aquele que promoveu tamanha abastança, levando-os à comoção e à adoração à besta do mar. Recuperado da chaga mortal, o anticristo rompe com um acordo de paz, profanando o templo de Salomão, assentando-se no trono de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 ao 4, e exigindo a adoração de todos. O mundo o adorará, bem como muitos judeus, porém não todos, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Dentre estes judeus, 144.000 serão assinalados para pregarem o arrependimento e o reino milenar. Neste período, milhões irão reconhecer o Messias, e tais serão preservados por Deus no deserto pelos 1260 dias finais. Além da ação direta do anticristo, dos demônios e dos seus exércitos aliados, a ira de Deus e seu julgamento para com os judeus serão tão implacáveis que haverá intensa aflição na terra. Muitos, por não suportarem tal período, buscarão a morte como forma de alívio, mas ela fugirá deles. Este sofrimento será universal e morrerão nestes últimos 3 anos e meio da grande tribulação, 1/3 da população mundial, conforme Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Pastor Alain. Pastor Querubino, tudo isso daí praticamente lido é um resumo do que já fora falado até agora. Então, quem está acompanhando as lições anteriores está por dentro de todos esses fatos em ordem cronológica. Um evento aqui que eu quero chamar a atenção é o assinalar desses 144.000. Porque estes que estarão ali no período da grande tribulação, pregando, levando as pessoas ao convencimento por aquilo que está escrito, mostrando pela lógica aquilo que está escrito, eles não poderão pregar sobre a salvação em Jesus Cristo, porque a igreja foi salva. Os arrependidos, aqueles que não rejeitaram o Cordeiro, estes estão no céu salvos. Então, qual é o intento deles aqui? É pregar, sim, o arrependimento por conta da recusa deles com relação ao Messias. Isso é bem nítido quando analisamos ali Romanos capítulo 11, quando fala do Israel que fora cortado. E vai dizer ali que eles serão enxertados novamente na oliveira. Então, é justamente nesse período que eles serão enxertados na oliveira por aquilo que se prega nesse período. E ali a tendência deles não é pregar sobre a salvação para ir para o céu, para ser noivo, mas sim sobre uma vida eterna e uma vida terrena aqui no milênio e após o milênio, que será o estado eterno da criação. Vejo que nesse período as testemunhas de Jeová pregam com muita ênfase sobre esse momento. Logicamente, crendo que os 144.000 são eles, então somente que já foi preenchido essa quantidade de entrar no céu. Mas o que eles pregam é o quê? É o reino milenário aqui na Terra. Tanto é que as revistas eles apresentam, sempre tem o leão comendo a palha com boi, enfim. Eu estudei um livro, pastor, eu estudei com eles quando criança, me perdoa, desculpa. Poderá viver para sempre num paraíso na Terra? Eu estudei esse livro quando criança, porque meu pai estudava com eles. E fala muito sobre isso, né? Então, eles falam desse período que vai haver, que será o período milenar. Eles erram em atribuir os 144.000 a eles, tão somente, que serão salvos.
Então, aqueles que forem convencidos por essas pessoas, que são levantadas nesse período, adentrarão o reino milenar. Não serão salvas, porque não terá mais oportunidade de ser igreja e de ir para o céu, mas também não irão para o inferno. É onde aqui a gente entende, apesar de não se encontrar essa palavra nas Escrituras, pela lógica e pela inferência do texto, você chega à conclusão. Se ninguém vai poder ir para o céu, ser salvo como igreja, e estes que ressuscitarão na grande tribulação e passarão pelo julgamento das nações, não sendo condenados ao inferno, eles serão então absolvidos e receberão como recompensa herdar a terra por todo sempre. É essa promessa que é feita em Salmos, que é feita no Sermão do Monte, promessas específicas aos judeus de herdar a terra para todo sempre. Certo. A minha pergunta que seria agora é, embora o senhor falou um pouco, mas quem são os 144 mil? O senhor falou aí, é uma verdade, né, que as testemunhas de Jeová querem, ensinam que eles são os 144 mil, mas eu penso que fica muito limitado. E os outros? Então, segundo a doutrina das testemunhas de Jeová, esses 144 mil, só não me recordo qual foi o ano correto. Sim, Eles conseguiram contar desde a morte de Cristo até por volta de 1912 ou 1935, por ali. Nesse período aí, eles conseguiram contar a quantidade dos que foram salvos no céu. Eles já foram para o céu, entendeu? sim. Agora, o que resta para eles não é entregar a salvação no céu, mas sim entregar a salvação no renar, na terra. Então, existe É o que uma, vai embora há acontecer. muitos erros, existe também uma certa coerência, né, no pensamento. Tem uma certa coisa. Certo, então tá bom. Vamos então para o segundo tópico. Os selados por Deus. Neste mesmo período de 1260 dias, ou 42 meses, os 3 anos e meio finais, o Senhor levantará 2 testemunhas para profetizar contra seus inimigos e a besta, o anticristo. Estas advertirão e chamarão todos ao arrependimento, tendo poder dado por Deus para ferir o céu, a terra e as águas quantas vezes quiserem, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Cansado das suas ações e palavras, pois abalava o governo infernal com a verdade de Deus, a besta irá até a elas e as matará no final do seu ministério. Ao término da grande tribulação, suas mortes servirão de lição a todos quantos se opuseram ao governo do anticristo, faltando-lhes o devido respeito e obediência. As autoridades deste governo não permitirão que seus corpos sejam sepultados, jazendo por 3 dias e meio na praça da grande cidade Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, 8. Entretanto, o Senhor lhes enviará o Espírito de vida, ressuscitando-os perante todos os seus inimigos, momento este onde todos ouvirão do céu uma grande voz que lhe dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Este evento sobrenatural causará grande temor aos inimigos de Deus, seguido de um grande terrível terremoto. Apocalipse capítulo 11, versículo 11 ao 13. Será nesse período aí, apesar dos 144 mil já estarem fazendo essa propagação do reino, estas 2 testemunhas compreendemos ser Moisés e Elias, porque você trata no cerne como eu posso dizer assim, da fé judaica, né? Sim. Que é a lei e os profetas. Então, ali, naquele momento, como nesse período que Deus irá tratar exclusivamente com os judeus, nada melhor do que trazer estas 2 testemunhas à vida para mostrar a eles o quão errado eles estavam, por terem rejeitado a lei que apontava para Cristo, né, porque diz lá que a lei serviu de aio
para nos mostrar Cristo. E também rejeitaram as palavras proféticas a respeito do Messias que haveria de vir. Com toda certeza, nesse período, fará uma grande diferença essas duas testemunhas, ao ponto de fazer com que, apesar da Bíblia dizer que elas possuem poder de fazer coisas extraordinárias diante dos olhos humanos, mas mostra-se então que esta besta que recebeu o poder do dragão, que é Satanás, ela sobrepõe ao poder dessas duas testemunhas, para então ser derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando da sua volta. Certo. É uma pergunta que eu acabei esquecendo aqui, acerca dos 144 mil. Então, esses 144 mil estarão na grande tribulação pregando, propagando o evangelho, é isso? Sim, não seria assim o evangelho em si, né? Porque o evangelho das boas novas é para a salvação em Jesus Cristo. Verdade, verdade. Mas mostrando pelas Escrituras todas as promessas feitas ao povo judeu no Antigo Testamento e pela renúncia que eles fizeram do Cristo, mostrando o Novo Testamento para eles, porque eles rejeitaram o Novo Testamento também, e pelo convencimento e pela lógica e associação de textos, porque o Espírito Santo não se fará presente, eles vão chegar à conclusão, pela consciência deles, sabedoria, de que algo está errado com eles. E de que o Messias, de fato, já tinha vindo, eles rejeitaram, mas que agora esse Messias absolvidos por esse Messias que haverá de vir, será o rejeitar a marca da besta. Olha o que o texto diz aqui em Apocalipse capítulo 20, no verso 4. Vi também tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Então, você repara que está falando sobre o Messias, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram, ou seja, a ressurreição ali para o julgamento das nações, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, ali, esses 144 mil, bem como as testemunhas, estarão falando de Cristo e levando eles ao reconhecimento do Messias que eles haviam rejeitado. Mas também por eles terem rejeitado a marca da besta e não ter adorado a besta. Amém. Outra coisa interessante que é bom, embora o senhor já falou, mas é bom frisar isso, porque algumas pessoas questionam, por exemplo, se essas duas testemunhas seriam realmente Moisés e Elias, visto que tem Enoque também que foi arrebatado e Moisés, quando Deus chama Josué, diz, Moisés, meu servo, é morto. O que eu entendo ali nesse texto, que pode ser que Moisés realmente morreu, mas o fato de estar morto é dizer que acabou ali. O ministério do Moisés acabou naquele momento e a vida tem que seguir, né? Então, é passado o bastão ou o cajado para Josué.
Mas é interessante porque no comentário do Senhor, o Senhor diz então que Moisés vem representando a lei, o que para os judeus é muito importante, né? E Elias os profetas. Isso é muito interessante, né, pastor? Isso é muito interessante. Eu acredito. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas me fugiu a mente agora. Mas é isso. Tá certo, Quando pastor. lembrar, Oi? Lembrando, a gente vai ver aqui. Vamos então para o terceiro tópico. O senhor quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. não, estou tranquilo em relação Tá bom, pastor. até esse momento. Quanto ao templo, terceiro tópico. Por que a reconstrução do templo é tão importante nos planos de Satanás? É que seu interesse se baseia naquilo que o templo representa para Deus. Por esta representatividade, ele buscará profaná-lo, intento que alcançará êxito na metade da grande tribulação. Para compreendermos o que está por trás da representatividade do templo, precisamos dividir o texto de Crônicas em três partes. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor, em Jerusalém, no Monte Moriá, que o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. Primeiro, a cidade do templo. Jerusalém. Antes da reconstrução do templo, o Senhor já se fazia presente no meio do povo através do tabernáculo, em Siló. Juízes 18, versículo 1 ao 10. Foi armado o tabernáculo e ali permaneceu desde os dias de Josué até o profeta Samuel. O livro de Salmos, capítulo 70, versículo 60, registra um momento trágico na vida do povo. Momento em que o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló. O profeta Jeremias nos relata a razão que levara Deus a tomar tal decisão. Fizeram o que é mal aos meus olhos. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a contaminaram. Jeremias, capítulo 7, versículo 30. Profeticamente, Siló é um tipo de Cristo, sendo em Siló o local onde descansava a Arca da Aliança e onde Deus se fazia presente, sendo Cristo o antítopo de Siló. O evangelista Mateus deixa registrado que em Jesus temos o descanso e a paz que tanto desejamos. Mateus capítulo 11, 28. Quanto ao templo de Salomão, descrito em 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1, o 33 e o versículo 4, este é o tipo de templo celestial. O templo em Jerusalém deveria ser a manifestação terrena do antítipo, templo onde o Senhor Deus habita, o celestial, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 10 e 16. Quer comentar ou posso seguir? Sim, deixa eu comentar cada tópico desse, Sim. para nós compreendermos o porquê o anticristo tem o desejo de reconstruir o templo terreno, por conta da sua representatividade. O texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 3, 1, que vai falar sobre o templo, vai falar sobre o monte do templo e o lugar, que no caso é a eira. Então, esse texto aqui que nós lemos fala sobre a cidade do templo. Por qual razão o anticristo deseja reconstruir o templo de Jerusalém? A resposta é: o objetivo dele é profaná-lo, por conta do que o templo representa. Dentro da teologia, nós estudamos os tipos e os antítipos. O que é o tipo? É aquilo que prefigura algo futuro. Por exemplo, quando Israel estava sendo morto no deserto por conta das picadas das serpentes. E Deus fala para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, e quando alguém for picado, ao olhar para essa serpente de bronze, será curado. Ou seja, a serpente de bronze é o tipo de um antítipo que virá futuramente, que é Cristo.
Por isso Jesus disse lá, se não me engano, no Evangelho de João, quando ele fala que... É João mesmo, quer ver? João capítulo 13. Então, o tipo é serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente será curado. Jesus, no capítulo 12 de João, vai dizer o seguinte, no verso 31. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, quando a serpente era levantada e o povo olhava para a serpente, era curado. Então, Cristo se apropriou desse tipo, aplicando nele antítipo de que quando ele fosse levantado da terra, também atrairia muitos a ele. Só para que os professores de escola dominical entendam que é um tipo e o antítipo. E quando se fala de Siló, onde a arca de Deus descansava, é um tipo de Jesus Cristo, quando ele diz, né, vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos. Então, em Siló descansava a arca da aliança. Em Cristo nós descansamos. E da mesma forma, o templo. O templo nada mais é do que uma representatividade do templo celestial, pois Deus falou para Moisés, olha, Moisés, a planta é essa e faça conforme está na planta. Moisés não construiu nada da sua cabeça. Ele fez conforme a planta que Deus deu a ele. Então, eu profanando o templo terrestre de uma forma que o anticristo deseja, era como se fosse assim, profanar o templo celestial pela representatividade do que é o templo para os judeus. Amém. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos assim. Tá certo, pastor. Então vamos lá. Segundo, 2, né? O Monte do Templo, Moriá. Que significado teria este lugar para Deus ordenar a construção justamente ali? Para responder a esta pergunta, precisamos compreender Gênesis capítulo 22. Num determinado momento da vida de Abraão, Deus lhe pede um sacrifício, ou seja, algo costumeiro na vida deste povo, algo costumeiro na vida deste servo. No entanto, o que ele não esperava da parte de Deus era o holocausto a ser sacrificado, o seu próprio filho Isaque. O que é o Monte do Templo? Por quê? Acho que até o senhor fez uma pergunta numa lição passada aí, se não poderia ser em outro lugar a construção. Sim, foi. Tem que ser no Monte do Templo, porque for ali que Abraão, foi no Monte Moriá, ali, o Monte do Templo, em que Abraão iria sacrificar o seu filho, já apontando para Cristo que Deus pegaria aquele punhal da mão de Abraão e cravaria no peito do seu filho. Então, é tudo questão de tipo e antítipo. Isaac agora representando o sacrifício que haveria de ser no filho. Então, a razão pela qual o templo precisa ser ali, no Moriá, conforme, segundo Crônicas 3. Mas você vê, né, a altura do templo, ele era gigantesco. A cortina do templo, só para o senhor ter uma ideia, né, pode até servir os professores abordarem isso em sala de aula também. O véu que se fala, que rasgou de cima a baixo, aquilo era impossível de ser rasgado. Entendeu? Esse véu, ele media 22 metros de altura, com uma espessura de 30 centímetros, todo em fios. E você imagina um véu pesando, se eu não me engano, 2 toneladas, 22 metros de altura, 30 centímetros de largura, sendo rasgado de cima a baixo. Não, a espessura dele era 30 centímetros? 30 centímetros. Então, humanamente falando, é impossível de ser rasgado, né? Não, você teria que ter não sei quantas juntas de boi de um lado e de outro amarrado para que os bois pudessem puxar, mas é muita quantidade. Hoje é como se fosse colocar um trator de um lado, um trator de outro e sair puxando. E detalhe, rasgou de cima abaixo. para baixo.
para ver que não houve ação humana de baixo para cima. Para E cima. o último comentário para a gente encerrar esse tópico, né, a cultura judaica tende aos pais, né, o pai, quando perde o seu filho, ele se vestir de cinza. Né? O texto diz que ele rasgava suas vestes. Você encontra isso várias vezes no texto Sim, bíblico, ele sim. rasga. Então, simbolizando ali também um rasgar de Deus, né? Pelo filho sendo morto, como se ele estivesse rasgando a sua roupa de sofrimento, de dor, de um pai vendo um filho. Apesar de saber que aquele era o fim dele, planejado antes mesmo da fundação do mundo, mas a dor ainda estava presente. É interessante entender essas linguagens. Quando a gente fala de véu, a gente imagina um véu, né? Uma coisa simples, né? E na verdade, é, a informação que o senhor está trazendo aí é muito interessante. É. Aí a gente entende um pouco mais, até com profundidade, a tamanho da importância, que não foi algo tão simples de ser feito, foi algo sobrenatural mesmo, né? Terceiro, o lugar, a eira. Segundo o que está registrado em 2 Samuel, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 21, lugar de chão batido, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que sua descendência seria inumerável. Por esta razão, o Senhor ordenou que, se o povo fosse contado, numerado, cada um teria que pagar um preço pelo resgate de sua alma. A razão do pagamento foi clara a todos, para que não haja entre eles praga alguma, quando os arrolares. Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 16. Satanás, por conhecer a ordem dada por Deus e por conhecer o orgulho que havia dentro do coração do rei Davi, preparou a armadilha perfeita para que o povo fosse amaldiçoado. Pelo ódio existente em sua natureza perversa, quanto à expiação, o resgate que ora Deus proporciona a todos quanto nele crer. Induziu Davi pelo seu orgulho, pelo ódio existente em sua natureza perversa, quanto à expiação, o resgate que ora Deus proporciona a todos quanto nele crer. Induziu Davi pelo seu orgulho aos números, ao erro. 2 Crônicas, capítulo 21. Após a leitura do referido texto, onde Davi faz o levantamento dos homens de guerra, a conclusão que se chega é a seguinte: desobediência igual a morte, expiação igual a vida. Uma pergunta importante neste momento seria: onde Davi errou? Errou em não executar a ordem dada pelo Senhor em Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 16, deixando de cobrar do povo pelo preço do resgate da sua alma. Com base nestes eventos, entendemos a razão pela qual levou o Senhor a ordenar a construção do templo justamente neste lugar, na eira, no Monte Moriá, em Jerusalém. Porque foi justamente ali que Davi reconheceu seu erro e pagou um alto preço por aquelas terras. Outro fator importante se encontra em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, quanto ao nome Araúna. Este nome significa aquele que alegra a arca. Um nome profético quanto ao templo que seria construído, um lugar onde a arca da aliança repousaria, descansaria, um lugar de alegria, onde o louvor e a adoração ao Senhor seriam algo contínuo. Não seria Moriá, a eira e o nome Araúna, tipos de Jesus Cristo? Não era este o lugar onde Araúna debulhava o trigo, separando a palha para ser queimada? Não será justamente isto que o Senhor Jesus fará um dia? Mateus 3, versículos 11 e 12, Hebreus capítulo 12, versículo 19. Por esses motivos, conseguimos identificar as razões que levarão Satanás, por meio do anticristo, a se empenhar na reconstrução do templo de Salomão, para depois profaná-lo. Jerusalém é a cidade santa e o Monte Moriá tipifica o sacrifício de Jesus no Monte Calvário. Ou seja,
Da mesma forma que Davi pagou um alto preço para que o povo não fosse punido, assim Cristo também pagou um altíssimo preço com sua própria vida para que todos nós fôssemos perdoados e considerados perante o Pai inculpáveis. Quando eu chego à compreensão de todos estes fatos, do símbolo representativo destes lugares, Jerusalém, Moriá e Eira, concluo sobre as máximas de Satanás na pessoa do Anticristo. Me farei semelhante a Deus, sentarei em seu trono e viverei por um pouco período de tempo como aquele que seria a solução das nações para depois destruí-las. Forte, hein, pastor? É verdade. A questão do lugar aí da Eira, Deus havia falado, ordenado para não contar o povo. E Davi, por questões de grandeza, números, ele contou o povo. Contar o povo não seria o erro em si, desde que você, ao contar, pudesse pagar um preço pela vida de cada alma ali contada. Davi contou e não pagou. Então veio o anjo destruidor e naquele dia ele matou, acho que mais de 100 mil pessoas por conta da desobediência de Davi. Então Davi chega a esse lugar, que é o Moriá, ali onde Abraão iria fazer o sacrifício de Isaac, e ele chega a Araúna, que é o dono da propriedade ali, que significa descanso, um lugar de prazer, de alegria, e tenta então adquirir aquele campo. Araúna não queria vender a ele, mas Davi fez questão de pagar um alto preço por aquelas terras. Então, quando você junta todos esses fatos, do templo, do Moriá, da Eira, da representatividade, do tipo, do antítipo, você percebe as razões máximas do anticristo desejar reconstruir o templo de Salomão. Porque quando fizer isso, traz à mente todos esses eventos, e já apontando para Cristo, que haveria de pagar no Calvário pelo preço de cada vida daquele que cresce em seu nome. Então, as razões máximas para profanar o templo seriam essas três razões: a cidade, Jerusalém, o monte, o Moriá, a eira, ali de chão batido, onde Davi comprou e pagou pelo preço das almas ali do Antigo Testamento, né? Representando Cristo no Calvário, que haveria de pagar pelos nossos pecados, a justificação da nossa vida. Amém, pastor. Chegamos então à nossa conclusão. A conclusão. Os eventos relatados acerca dos terríveis acontecimentos da grande tribulação devem nos levar à alegria e à adoração ao Senhor por sua grande misericórdia em raptar a igreja antes desses acontecimentos e nos despertar à vigilância para não ficarmos na ocasião do arrebatamento. Estejamos sempre atentos ao que Deus nos conta na sua palavra. Amém. Esta é a conclusão da nossa revista. Eu ia fazer uma pergunta, meu Deus. Ah, sim, aquela hora, pastor, que eu me perdi aqui. Na realidade, o senhor falou sobre a possível salvação lá na grande tribulação. Então, na verdade, aqueles que se salvarem na grande tribulação, eles não irão para o céu. Foi isso que eu entendi? Sim. Certo. Isso. Eles, no caso ali, eles adentrarão o reino milenar, passarão esse milênio com Cristo, né? Nesse período do milênio, conforme Isaías diz lá, aqueles que habitarão ali viverão como árvores, ou seja, aquele que tiver 100 anos de idade no período do milênio é como se fosse um recém-nascido. Então, eles passarão o milênio vivendo com Cristo, reinando com Cristo, e por conta disso, por não ir para o céu,
eles serão, no caso, absolvidos do inferno para adentrar o estado eterno aqui na Terra, porque a Terra não será destruída, a Terra será renovada. Então, aquela ideia das testemunhas de Jeová, do paraíso na Terra, ela não é tão errada nesse sentido, então. Porque Não, não é o é. que Apocalipse 21 diz, né? De novo céu, nova terra. Sim, Entendi. é isso aí. E. A noiva desce na Jerusalém Celeste. Entendi. Novos céus, nova No terra. caso, a Jerusalém Celeste nos ares, né? Oi? Seria a terra, e aqui nos ares a Jerusalém Celeste. Isso aí. Entendi. Isso aí. Vou ver se eu acho Aqui, alguma deixa eu imagem só... aqui. Apocalipse, capítulo... Quer ver? Apocalipse, capítulo 22, mostra esse evento. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Por exemplo, no capítulo 21, não, 22 não, capítulo 21, que fala sobre os novos céus e a nova terra, está falando de quando a noiva ela desce ataviada para o noivo que está aqui na terra, porque ele veio fazer o julgamento das nações e passou 1000 anos reinando com os judeus na terra. O que os dispensacionalistas divergem entre si é o seguinte: se Cristo vai ficar 1000 anos literais aqui, ou se ele retornará para Jerusalém Celeste para ficar com a sua noiva. Então, eu acredito, pastor Quiromino, que ele iniciará o seu reino milenar aqui com os judeus, e após o reino milenar ser instituído sob o governo de Cristo, Satanás preso agora, o falso profeta e a besta lançados no lago de fogo, agora o que há é um reinado de Cristo aqui na Terra. Nós vamos abordar isso no milênio melhor. Mas Cristo, então, ele retorna para a sua noiva, porque não tem razão dele ficar aqui tanto tempo, sendo que a sua noiva está na Jerusalém Celeste. Entendi. Entendeu? Entendi. E no capítulo 21 vai dizer assim, ó, lá no verso 3, no verso 23. Nela não vi templo, no versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Está falando da Jerusalém Celeste. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha o versículo 24. As nações, agora está falando da terra, falou do Cordeiro aqui, sim, que ele é a lâmpada nessa Jerusalém Celeste, ou seja, então ele retornará para ficar com a noiva. Aí agora no verso 24 dizendo assim, as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então você percebe aqui que Apocalipse 21, a visão do apóstolo João é a mesma de Zacarias 14, que após Cristo vir fazer o julgamento das nações, ele reinará sobre a terra com os reis. Se você ver o finalzinho do capítulo 14 ali, está falando sobre adoração também. Aqueles que não subirem a Jerusalém para adorar ao Rei dos Reis receberá punições. Então, João está falando a mesma coisa, que as nações andarão na sua luz e trarão a ela a cidade que está sobreposta, logicamente, trará ali no templo terrestre, mas fazendo referência ao antítipo ali no céu. Trarão para elas a sua glória e honra. Então, se repara que as nações estarão em conformidade em adoração ao Cordeiro que está na Jerusalém Celeste. Amém, pastor. Agora deu para entender direitinho. Pastor, mais uma vez quero agradecer ao Senhor. Já estou aqui olhando, falta 12 minutos para o próximo evento. Mas deu tudo certinho, né? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o senhor, né? E trabalhando em